os alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez neste canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas, e aproveitando a oportunidade, mando saudação de paz para todos os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical e a todos os demais irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando agora na lição de número 9 de 1º de junho de 2014, lição esta que estaremos estudando neste domingo próximo. E o título desta lição é o Ministério Pastoral. O texto áureo que nós estaremos lendo agora é: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo de número 11. A nossa verdade prática desta lição estará discorrendo desta maneira: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica diária estará discorrendo desta forma. Mas antes queremos informar os hinos sugeridos da nossa lição, que nós costumamos colocar como fundo musical dos nossos vídeos. Os hinos sugeridos são o 156, 337 e o 515. Vamos agora à nossa leitura bíblica diária. Segunda-feira, Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 11. Meditação diária é: há um só pastor. Versículo 11 diz: as palavras do sábio são como agrilhões e como pregos bem fixados. São as palavras coligadas dos mestres, as quais foram dadas pelo único pastor. Terça-feira, a meditação diária discorre da seguinte forma: o pastor apresenta as suas ovelhas. Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 11, diz desta maneira: como o pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quarta-feira, a meditação diária discorre da seguinte forma: o pastor em busca das ovelhas. Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 12, diz desta maneira: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-lo-eis de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Quinta-feira, a meditação diária discorre desta maneira: o pastor protege as ovelhas. Amós, capítulo 3, verso de número 12, diz desta forma: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha,
Assim serão livrados as ovelhas, os filhos de Israel que habitam em Samaria, junto com um canto de leite e um pedaço de cama. Sexta-feira, meditação diária discorre desta forma: o pastor negligente com o rebanho. Zacarias capítulo 11, verso 17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre os olhos direito. O seu braço será de todo mirrado e o seu olho direito será inteiramente escurecido. E sábado, meditação diária é: Cristo, o pastor das ovelhas. Hebreus capítulo 13, versículo de número 20. Ora, o Deus de paz, que pelo seu sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Amém? Aí está a nossa meditação diária, versículo a versículo. Antes, estaremos fazendo um breve comentário. Não será o comentário de todo, mas se não tivermos tempo hábil, fica nesse breve comentário. Será mesmo um breve comentário. A nossa lição é, como o próprio título já está dizendo, o ministério de pastor. Ela estará fazendo uma radiografia do verdadeiro pastor, nos mostrando a qualidade, as funções daquele que foi chamado e é vocacionado por Deus para o ministério pastoral. E também a nossa lição estará mostrando as qualidades que não podem de forma nenhuma estar na vida daqueles que se denominam pastor. E deixando uma observação clara: aqueles que se denominam pastor, eles não são pastores. Os pastores, eles não podem se denominar. Quem denomina um pastor e escolhe, levanta, unge e prepara é o próprio Deus. Quando isso não acontece, pode ter certeza, o tal está todo atrapalhado. A Bíblia nos diz que Deus é que dá pastores à sua igreja. Quando isso não acontece, pode ter certeza que a tragédia está estabelecida sobre a congregação em que tal homem está dirigindo. Porém, a nossa lição, amados e queridos irmãos, estará nos mostrando e nos ensinando a respeito da função e do verdadeiro pastor. Aproveitando esta lição, você vai poder, juntamente com o Espírito de Deus lhe direcionando, saber discernir melhor aqueles que chegam entre nós e se denomina pastor, ou é conhecido como pastor, melhor dizendo. Conforme o ensino da nossa lição, você vai poder fazer uma avaliação com base na oração de todos os que assim nós conhecemos como pastor. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, e o primeiro tópico da nossa lição é Jesus, o sumo pastor, que está subdividido em 3 subtópicos, sendo ele: Jesus é o pastor supremo. O segundo subtópico: o pastor conhece as suas ovelhas. E o terceiro subtópico: o pastor dá vida pelas ovelhas. O segundo subtópico da nossa lição é as características do verdadeiro pastor, que está dividido também
em dois subtópicos, em três subtópicos, melhor dizendo. O primeiro subtópico é um caráter íntegro. O segundo, exemplos para os fiéis e os infiéis. E o terceiro, exemplo para a família. E o terceiro e último subtópico da nossa lição é o ministério pastoral, que também está dividido em três subtópicos, sendo o primeiro subtópico a missão do pastor. O segundo subtópico, uma missão polivalente. E o terceiro subtópico, o cuidado contra os falsos pastores. Dois tópicos destes devem ser bastante enfatizados. Esse último subtópico, os cuidados contra os falsos pastores, e o pastor dá vida pela sua ovelha. Estes dois subtópicos são tópicos que precisa ser discorrido de uma forma bem clara e de forma enfatizadora, pelo fato de dar uma visão bem nítida de quem é e quem não é os pastores os quais Deus escolheu. O último subtópico, ainda mais, pela crescente onda e aumento de igrejas neopentecostal e algumas igrejas que se abrem constantemente em nosso país por pessoas que, por motivos uns ou outros, motivos fúteis muitas vezes, saem da sua própria congregação ou da sua própria igreja e abre a sua igreja, abre a sua congregação ou a sua denominação. E muitas vezes essas pessoas que assim saem, ela malmente aprendeu o ABC da palavra de Deus. É aquele que a Bíblia muitas vezes chama de neófito. E essas pessoas, mesmo sem o conhecimento devido e nem tampouco o chamado para tal, elas abrem a sua igreja e se autodenomina pastor, ou busca para si alguém que venha lhe ungir pastor. Dali por diante ela estará dirigindo aquela sua igreja que ela mesma a levantou. Coloca uma placa, coloca um nome e começa a exercer a função pastoral, ainda que de forma incorreta, mas se auto-chama pastor e sai de igreja em igreja se apresentando como tal. E é nesse motivo, e é por esse motivo que nós estamos fazendo essa observação nesse terceiro subtópico do terceiro tópico, e o terceiro subtópico do primeiro tópico, o pastor dá vida pelas ovelhas. Também pelo fato de que essas pessoas, elas não estão interessadas na vida saudável e espiritual das ovelhas. Ela muitas vezes está interessada na vida financeira das ovelhas, que vai melhorar, por consequência, a sua vida financeira. Se a vida financeira de uma ovelha dele estar bem, ele não está nem um pouco preocupado como está a vida espiritual desta ovelha. Mas o verdadeiro pastor, ele está preocupado com a vida espiritual das suas ovelhas, porque ele dá a sua própria vida pelas ovelhas. Então esses dois tópicos são tópicos que deveras devem ser bastante observados. Fica com Deus e estaremos
adentrando logo mais adiante no nosso comentário propriamente dito, se Deus quiser e assim permitir. Amém?